Então vamos ao nosso estudo. O Cristo Consolador. Primeiro, o significado da palavra, né? Consola a dor. E é bem isso mesmo. O significado desta palavra é exatamente isso. Aquele que consola, aquele que conforta, aquele que encoraja, aquele que intercede em nosso favor. Foi o que Jesus veio fazer em sua curta passagem por este planeta, sobretudo do seu ministério de apenas 3 anos. Convidar as pessoas para estudarem uma lição nova que ele estava trazendo, lição que conforta, que reanima, que dá ânimo e que vai nos fazer permanecer na caminhada, firmes e fortes, embora encontremos obstáculos. Com Jesus, nós vamos prosseguir. Diferentemente daqueles que optaram por desistir, e nós respeitamos, entretanto, vale lembrar, quando nós desistimos, nós abrimos mão de vencer, da vitória, do prêmio. Então vamos lá. O jugo leve. Nós vamos aqui aprender, hoje juntos, refletir e levar para a vida, por que com Jesus a vida fica mais fácil. Por que ele falava isso com tanta firmeza, contundente, e jamais recuou quando foi contestado? Nós vamos aprender aqui hoje. Por que ele colocou dessa forma? Então, primeira resposta, para deixar para a humanidade. E sabia ele que o despertar de consciência é uma questão de tempo. Então vamos ver. Primeiro, o jugo leve é um trecho do Evangelho de Mateus, que está lá no capítulo 11, versículos 28, 29 e 30, e diz o seguinte: Vinde a mim, todos vós que sofreis, e estáis sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai meu jugo sobre vós, e aprendei de mim, que sou brando e humilde de coração, e encontrareis o repouso de vossas almas. Porque meu jugo é suave, o meu fardo é leve. Aqui já tem uma mensagem embutida, que ainda há milhões de pessoas, ouso dizer milhões, porque a mensagem do Evangelho, até hoje, ainda muitas vezes é incompreendida. Quando ele diz, olha, o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Aqui já tem uma mensagem, quer dizer, se procedendo do jeito que eu estou procedendo, o meu fardo é leve, o seu também pode ser. Vamos refletir juntos? Vamos lá. Allan Kardec, quando codificou a doutrina no século, meados do século XIX, no primeiro livro, o Livro dos Espíritos, e logo depois, em O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no Evangelho ele faz o seguinte comentário: todos os sofrimentos encontram a sua consolação na fé no futuro. Vamos meditar um pouquinho mais, vamos adiante. Fé no futuro. O que significa isso? Existe amanhã. Agora, um passo antes, o que é fé? É essa certeza que eu tenho de que tem amanhã. Fé é acreditar. Mais do que isso, é um sentimento de certeza. Não adianta você me dizer que não terá amanhã, porque terá. Nós vemos este ciclo acontecer. Então não há como negar. A evidência sustenta a crença.
Então, fé é acreditar, este sentimento de certeza. Mas acreditar em quê? Em algo que eu não vejo a partir daquilo que eu vejo. Isto é fé. Vou dar um exemplo. Quando você vai à padaria comprar o seu pãozinho pela manhã ou a qualquer hora do dia, aquele pãozinho delicioso, em algum momento você questiona como ele foi feito? Não. Você acredita que ele foi feito conforme precisa ser feito, com os valores nutrientes, nutritivos, com os cuidados necessários para a boa saúde de todos aqueles que fizerem uso dele. Em momento algum, você não viu o padeiro fazer. E, no entanto, você nem questiona, nem que passa pela cabeça. Porque você tem um sentimento de certeza de que ele foi feito conforme deve ser feito. Assim o Criador, Deus. Como é que eu sei que Deus existe? Que eu não vejo pela sua obra que eu vejo. Basta eu observar a obra da criação, a obra do Criador. E pela obra se conhece o autor. Isto é fé. É este sentimento, as evidências falam por si. Então, a partir daí, nós começamos a robustecer este sentimento, fortalecer, por conta daquilo que Jesus veio trazer ao mundo. Então, Allan Kardec diz assim: as misérias, as decepções, as dores físicas, perda de entes queridos, encontram sua consolação nesta fé no futuro. Eu sei que tem amanhã. E aí vem Jesus e vai nos traz um cabedal de instruções que nos ajuda a compreender ainda melhor. Eu sei que tem amanhã e que esse amanhã poderá vir a ser muito melhor. E aí vem a doutrina espírita e me ajuda a compreender que será tão melhor quanto mais eu me dedicar e me esforçar para superar e vencer os obstáculos e não desistir deles. Quanto mais eu permanecer na luta. E aí veio Jesus, traz tudo isso justamente para nos fortalecer a confiança nessa justiça divina, que criou uma lei imutável que o homem não tem nenhuma ingerência, não consegue mudar, que é a lei que rege o princípio de justiça, a cada um segundo as suas obras. É o que Jesus veio ensinar ao mundo, independentemente do templo, da crença que professa. Ele trouxe lições para o bem viver para a humanidade, de modo que aquele que não espera nada depois da morte, nada depois desta vida, ou simplesmente duvida disso. Já contei aqui vários testemunhos que nós tivemos nas reuniões mediúnicas. Aqueles que assim não acreditam ou simplesmente duvidam as aflições as quais pelas quais eles passam, dói mais, aumenta de peso, a vida fica sofrida. Porque não tem nenhuma esperança. E não havendo nenhuma esperança, como suavizar as angústias da caminhada na vida terrena? Foi isso que levou Jesus a dizer: vinde a mim, todos vós que estáis cansados, e eu vos aliviarei. Só que Jesus coloca uma condição a essa assistência e à felicidade que nós tanto desejamos e que ele promete aos aflitos. Essa condição está em uma lei que ele ensina e que permeia todo o seu ensinamento ao longo do seu ministério. Mas antes de eu falar da lei, quando ele diz assim: o meu jugo será suave, será leve, e a lei suave. O que é jugo? Primeiro vamos entender o que é jugo. É uma exigência. No caso aqui, ele diz: é uma exigência a obedecer uma lei que ele ensinou.
Então, o jugo está na obediência dessa lei. O jugo é leve, porque é só isso. A condição é essa. É uma condição, é uma exigência. Eu tenho que obedecer uma lei. E a lei é suave. E que lei é essa? Hã? A lei de amor. A lei de amor é a essência do ensino de Jesus, de sua passagem na face da terra. Ele recomendou a prática do amor, porque o amor é uma centelha divina plantada dentro de cada criatura, independentemente da condição evolutiva em que ela se encontra. O que Jesus vem propor é que cada um trabalhe este sentimento, que é o amor, que o coloque em ação, e isto é amar, que nós já estudamos ao longo desses 10 meses. Nós estamos aqui nas nossas reuniões online e já estudamos em outras ocasiões nas reuniões presenciais. Tudo o que ele recomendou, amai, 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 colocar em prática. E amar, conforme Jesus recomendou. Ele deixou a dica. Primeiro, importe-se com o outro. Respeite o outro. E aqui entra em aceitar o outro como ele é. E faça o que tiver no seu alcance para ajudar o outro, se o outro quiser. E não espere recompensa, porque se a gente fizer alguma coisa e ficar esperando recompensa, pode vir a frustração, se o reconhecimento não vier. E foi assim que Jesus fez em sua andança por este planeta. Em outras palavras, o que é que ele disse? Pratica o que eu estou te ensinando, que o fardo será mais leve, mais suave para você carregar. Ame. Faça o que tiver no alcance da sua possibilidade. Agora, não espere recompensa, porque ela pode não vir. Ou seja, mesmo diante dos obstáculos, das dificuldades de toda sorte, às quais estamos expostos, porque estamos em um planeta de provas e expiações. Pratique o que eu te ensinei, disse Jesus, que as dores serão mais suaves. E aí nós ficamos nos perguntando, como assim? Como mais suaves? A pergunta é: por que, que o fardo fica mais leve, mais suave, aplicando os ensinamentos de Jesus? Bom, primeiro, vamos recordar, eu disse ainda há pouco, vou repetir. Tudo que ele falava, tudo que ele ensinava, exalava em grande quantidade o amor, este sentimento. Só que ele colocava em prática. Ele não recusava a atender ninguém, mesmo aqueles que, segundo os hábitos e costumes e leis locais, eram proibido o judeu conversar com o samaritano, por exemplo. Nem assim ele desperdiçava a oportunidade de plantar uma semente nos corações aflitos. Então ele recomendou em todo o seu ensinamento amar, porque o sentimento está dentro de toda pessoa. E por que, que ele recomendou isso? Por que, que amar torna o fardo mais leve? Se é a essência do ensino do mestre, pautada no amor. E ele sugere que a gente vá além, que a gente coloque na prática, amar. Por que, que torna o fardo mais leve, mais suave? Aqui eu trago uma contribuição importante da ciência, dos tempos atuais, século XX. Nós já estamos no XXI. E o nosso cognitivo, ou seja, a nossa capacidade de discernir, de fazer escolhas, de compreender, vai contribuir muito para compreender esta chamada de Jesus. De modo que as escolhas que nós fazemos podem aliviar ou deixar o fardo mais pesado. Como assim? Depende de onde eu coloco o meu pensamento. Porque tudo começa no pensamento. O pensamento é o ponto de partida. Então eu penso e coloco ali o meu foco. O próximo passo é a ação. São as atitudes. Então, se o insight, o pensamento, o ponto de partida é positivo, isso vai ajudar a diminuir a dor. Como assim? Eu explico. Vamos chegar lá. Se o insight é negativo, coloco o foco no negativo, vou aumentar a minha dor.
E olha que interessante, já existem pesquisadores da neurociência dizendo o seguinte: tudo aquilo que você valoriza cresce. Então, como eu desejo que seja? Eu quero que melhore. Então, na medida em que eu trabalho para que isso melhore, vai melhorar. Porque existe um esforço, um trabalho, uma dedicação que está sendo realizada. Então, como tudo tem consequência, o resultado vai ser positivo. Agora, o negativo também é verdade. Lembra lá do cientista? Tudo aquilo que a gente valoriza toma vulto. Agora, o melhor dessa história toda, olha só. Jesus sabia disso, minha gente. Por isso ele foi tão contundente, tão categórico, tão incisivo quanto a nossa tarefa de amar. Então nós já sabemos o que é o amor. Nós sabemos o que é amar. Resta aprender, ou seja, colocar em prática. Mas isso faz parte da nossa condição evolutiva. Somos todos aprendizes ainda. E Jesus sabia disso. Por isso que ele não recuava, ele insistia. Agora, uma pergunta aqui para nós. A proposta de Jesus é positiva? Claro que é. Amar é uma coisa boa? Quem é que não quer ser amado, minha gente? Então é positivo também. O problema é que, às vezes, muitas vezes, nós esquecemos que o outro também quer ser amado. Nós, animais racionais, somente nós, a espécie humana, tem essa capacidade de inferir, analisar, concluir, fazer escolhas entre o que é bom, o que é ruim, o que é positivo e o que é negativo. Porque nós temos um cérebro diferenciado. Nós temos um espírito que mora em um instrumento chamado corpo, absolutamente distinto de todas as outras espécies animais irracionais. Nós temos uma parte do cérebro, essa parte externa, chamada neocórtex, onde estão ali, vou chamar de aquelas coisas que Jesus ensinou sobre fraternidade, fé, caridade, perdão, amor, oração, a música, a poesia. Só os humanos conseguem fazer isso, porque o seu cérebro lhe permite. Os irracionais não conseguem. E quando nós nos dedicamos a agir utilizando essas atividades, quando nós realizamos essas atividades, a fraternidade, a fé, a caridade, o perdão, o amor e a oração. Neste momento, nós fazemos conexões com uma fonte de energia positiva. Então, a alma se beneficia. E acreditem, olha o que os cientistas descobriram. Neste momento, nós temos lá são reações que acontecem no nosso cérebro que produzem substâncias chamadas encefalinas e endorfinas que são anestésicos naturais. E eles descobriram que quando isso acontece, tem lá um sistema na medula nossa, chamada portão de controle da dor. Quando nós nos dedicamos a essas atividades que são processadas no cérebro novo, no neocórtex, nós produzimos essas substâncias. Então nós nos reenergizamos, nós encontramos força para continuar. Nós produzimos esses neurotransmissores com efeito analgésico. E de acordo com os estudos dessa teoria do portão de controle da dor, quando nós fazemos isso, nós fechamos o portão de controle da dor e nós sofremos menos. Acontece que tem uma parte do cérebro no ser humano que é igual dos animais, que é o cérebro primitivo, cérebro reptiliano, arqueocórtex, tem vários nomes, ou seja, é o cérebro primitivo. Lá estão as emoções que são comuns aos racionais e aos irracionais. Lá está
estão a raiva, o medo, a tristeza, o ódio, a agressividade, a cólera, a brutalidade. E quando nós nos permitimos agir como os irracionais, porque nós temos em comum essas emoções negativas, nessa hora nós escancaramos o portão de controle da dor e a vida fica sofrida, doída. E a alma também sofre porque nós não nos conectamos com uma fonte de uma energia positiva. E aí, nós não processamos energia boa para o nosso corpo e nós sofremos. Então fica fácil compreender agora, com a contribuição da ciência, por que que Jesus foi tão contundente quanto a nossa tarefa de amar para sermos felizes. Nós vamos encontrar no Evangelho várias passagens em que os benfeitores nos trazem a seguinte informação: fomos feitos para sermos felizes, mas nós temos que construir essa felicidade. Nós temos que nos permitir. De modo que prestar atenção no que Jesus ensinou e colocar em prática é seguramente um investimento de primeira ordem. Por que então o fardo com Jesus é mais leve? Porque a partir do momento que eu aceito exercitar o que ele ensinou, tomei essa decisão, fiz a escolha de agir como humano, que tem essa capacidade de orar, de perdoar, de amar, de desejar o bem ao outro, importar-se com o outro. Eu produzo encefalinas e endorfinas. E essas substâncias fecham o portão de controle da dor. E então eu alivio o sofrimento. O contrário também é verdadeiro. Quando eu escolho agir como um animal irracional, dando vazão àquelas emoções primitivas, eu escancaro o portão de controle da dor e tudo fica mais difícil. Como a vida é feita de escolhas, cabe a mim escolher. Se eu quero que o fardo fique mais leve, que a vida seja mais palatável, mais fácil de ser conduzida, preciso orar e pedir essas forças a Deus. Nessa hora, eu conecto com a energia benfazeja e aqui no físico um turbilhão de endorfinas e cefalinas lançada na circulação e eu experimento bem-estar extraordinário. Eu me recordo de um estudo feito por um neurocientista, o Dr. Jorge Moll, alguns anos atrás, em que ele chegou à conclusão, na sua publicação, está lá, que quando eu tomo a decisão de fazer uma boa ação, só o fato de eu pensar e decidir, antes de eu iniciar a obra, eu já lancei na minha circulação, eu já começo a experimentar aquele bem-estar. Então, qual é a minha, qual é a sua, qual é a nossa escolha a partir de agora que eu compreendo melhor o que Jesus ensinou? A partir de agora que eu sei como que eu faço para me sentir fortalecido. Porque quando eu me fortaleço, o fardo fica mais leve. E aí, o tempo passa. Jesus estava prestes a partir deste mundo para a pátria espiritual. E antes de partir, ele promete um outro consolador. Ele já havia deixado instruções da melhor qualidade para quem desejar viver melhor. Muitos nem conseguem compreender ainda, mas o Evangelho aí está, para que nós trabalhemos, diminuir o orgulho e o egoísmo e deixar crescer o amor e a fraternidade. E assim nós produzimos essas substâncias no nosso corpo físico que nos dão aquela sensação de bem-estar e na alma aquela sensação indescritível, porque nós nos conectamos com esta fonte divina. Então ele já havia deixado essas instruções. Porém, Deus sabe esperar. É preciso que nós façamos a nossa escolha. E aí ele promete um outro consolador. E a pergunta é: que promessa é essa? Quem é esse consolador? Vamos nos servir do Evangelho de João, lá no capítulo 14, versículos 15, 16, 17 e 26, onde diz o texto bíblico: se vós me amais, guardai meus mandamentos. Eu pedirei ao Pai e ele vos enviará um outro consolador, a fim de que permaneça eternamente convosco.
E eu pergunto, que consolador é esse? Está lá na Bíblia. Segue o texto. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber. Porque não o vê, não o conhece. Mas quanto a vós, vós o conhecereis. Porque permanecerá convosco. Estará em vós. Mas o Consolador, que é o Santo Espírito, que meu Pai enviará em meu nome, vos ensinará muitas coisas e vos fará lembrar outras tantas que eu vos tenha ensinado. Por que que Jesus falou assim? Primeiro, ele não disse tudo. O povo não estava preparado para que ele derramasse, despejasse tudo. Então, ele usou figuras alegóricas, num esforço sobre-humano, para que as pessoas pudessem apreender um pouquinho das verdades que ele trazia para falar de vida além desta vida, para falar de que nós somos espíritos e que estamos aqui de passagem. Então, quando ele diz que o Espírito de verdade deve vir mais tarde para ensinar todas as coisas, fica claro que ele, Jesus, não disse tudo. Quando ele diz que o Espírito de verdade fará recordar o que foi dito, é porque ele sabia o quanto nós somos imperfeitos ainda, quanto nossa memória é curta. Nós nos esquecemos muito rápido. Outras temos dificuldades de compreensão. Então é preciso que de tempos em tempos venha alguém para nos ajudar a lembrar. O tempo passa e vem a doutrina espírita, século XIX, cumprir esta promessa do Cristo. E por que eu digo isso? O Espírito de verdade é quem preside as mensagens trazidas do alto e organizadas, codificadas por Allan Kardec. Codificando a doutrina espírita na Terra, simplificando e facilitando o entendimento daquilo que ele havia ensinado através das parábolas, ajudando a gente a compreender de uma forma mais clara e mais direta. Ela vem abrir os nossos olhos e ouvidos, porque fala sem alegorias. Por exemplo, quando Jesus diz assim: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. A primeira coisa que eu penso é o seguinte: espera lá, como sentir-se bem-aventurado? Feliz, sofrendo. Passando uns perrengues danados. Aí vem a doutrina espírita e diz o seguinte: olha, esses sofrimentos que você está passando hoje, eles tiveram causa em outras existências, em algum tempo e em algum lugar, e que agora, reencarnados, nós devemos ressarcir aqueles débitos de outrora, e que naquela época a gente não estava nem aí, e que agora, com o olhar ampliado, um entendimento muito melhor, cabe-nos a nós exercitar o que Jesus ensinou, e assim nós vamos quitando, trabalhando, ressarcindo os débitos de outrora. Então a doutrina mostra que esses sofrimentos são como crises salutares que conduzem à cura. Que eles são a purificação que assegura a felicidade nas existências futuras. E aqui eu faço um parênteses, para que não confundam. Já ouvi alguns confrades e confreiras dizendo: oh, nós temos que sofrer agora para ser feliz quando desencarnar, quando morrer. Não é isso. Definitivamente nós temos que trabalhar para ser felizes agora. Até porque cada vez que a gente supera um obstáculo, uma dificuldade, como que a gente se sente? Feliz. E eu recomendo que celebremos. Jesus disse isso: alegrai-vos. Já é grande o vosso galardão no reino dos céus. Ou seja, você já tem créditos. Na medida em que você permanece na luta, você está construindo créditos, diferente daqueles que desistiram. Então, nós experimentamos a felicidade já, assegurando a felicidade dos próximos passos, garantindo a felicidade lá adiante, lá no futuro, mas a partir de cada realização. Quando a gente supera uma dificuldade, um obstáculo, como que a gente fica? Feliz. O espírito André Luiz, numa psicografia pelas abençoadas mãos de Chico Xavier, nos diz o seguinte: todas as vezes que nós superarmos um obstáculo, celebra, agradece a Deus, para que sinta-se fortalecido para os próximos passos. Porque na nossa caminhada
nós vamos encontrar novos desafios. E a cada desafio, nós vamos nos sentindo cada vez mais fortalecidos. Entendido que, na medida em que me dedico neste momento, que me esforço para me tornar uma pessoa melhor, eu colho os benefícios desde já. Na medida em que eu adoto isso como regra de conduta, a minha vida torna-se uma vida boa, não obstante os desafios que me são ofertados, porque eles são necessários para alavancar a minha marcha de progresso. Assim, com esse esclarecimento, o homem compreende que deu causa àquele sofrimento e que é justo quitar os débitos contraídos no passado. Compreende que isso o ajuda a progredir. E, quando ele compreende e o aceita sem lamentar, muito melhor. Aqui vale lembrar que quando ele aceita e ora a Deus, pedindo forças para prosseguir a marcha, ele faz uma conexão positiva. Quando eu faço uma conexão positiva, o que é que diz a ciência? Fecho o portão de controle da dor e eu alivio a dor. E continuo lutando. Entende agora porque Jesus recomendou orar, orar, orar e vigiar? Ou seja, permanecer na luta e, quando sentir, pede em oração para Deus, que Deus supra. Em tudo o que fizeres, primeiro Deus. Deus está no comando. Aquelas pessoas que se revoltam, o que elas fazem? De acordo com o que nós aprendemos nos estudos da ciência, abrem o portão do controle da dor. E aí dói mais, porque ele põe foco só na coisa ruim. E aquilo lá dentro dele toma vulto. Então, quando compreendemos e aceitamos os esclarecimentos da doutrina, nós fortalecemos a nossa fé. E é essa certeza de que amanhã será melhor que nos dá a paciência, meus irmãos e irmãs, a resignação e, sobretudo, a coragem para continuar na tarefa que nos foi confiada. Porque todos aqueles que permanecerem na luta colherão a vitória, é uma questão de tempo. Dessa forma, a doutrina espírita realiza o que Jesus disse sobre o Consolador prometido. Conhecimento das coisas que leva o homem a saber de onde ele vem, para onde ele vai e por que ele está aqui na Terra. E eu acrescento, em que condições ele vai voltar, porque ninguém vai ficar aqui para semente. Então, quanto mais eu me dedicar para fazer bem a minha parte, manter minha alma, meu pensamento conectado na fonte positiva, mais leve será o fardo. E, por fim, o terceiro tópico deste capítulo, que são algumas instruções trazidas pelos benfeitores, século XIX, Paris, 1860, e Allan Kardec catalogou, tomou nota e eu trouxe para compartilhar aqui conosco. E é curioso, o texto desta mensagem, ditada por um espírito, naquela ocasião, através de um médium, diz assim: venho, como antigamente, entre os filhos transviados de Israel, trazer a verdade e dissipar as trevas. Escutai-me, o Espiritismo, como antigamente a minha palavra deve lembrar os incrédulos que acima deles reina a verdade imutável. Deus, o Deus justo e bom. O Deus grande, justo e bom, que faz germinar a planta e eleva as ondas. Revelei a doutrina divina e, como um ceifeiro, reuni em feixes o bem esparso na humanidade e disse: vinde a mim, todos vós que sofreis. Eu leio esta mensagem ditada 19 séculos depois da passagem de Jesus, eu fico vendo a fala de Jesus. Certamente um mensageiro dos altos escalões transcrevendo a fala do mestre. E aí ele arremata dizendo assim: orai e acreditai, porque a morte é ressurreição. E a vida é a prova escolhida durante a qual vossas virtudes cultivadas devem crescer e se desenvolver como o cedro. Achei sensacional este trechinho desta página. Então, olha só, quando ele fala de ressurreição, só um parênteses aqui. Quando o corpo morre, cessa a vida no plano físico, mas
Aquele que era até então a casa, a moradia da alma, do ser pensante, do ser inteligente, que é o espírito, ele não tem mais como habitar ali. Então aquele corpo vira pó ou cinza. E nós, o espírito que habitava ali, desperta do outro lado da vida e inicia-se a outra caminhada. Então cessa uma caminhada aqui, inicia-se outra caminhada na pátria do espírito, do outro lado da vida, a vida espiritual. E nós vamos nos ver e nos sentir vivos, tal qual somos. Porque a individualidade é a essência do ser. É espiritual. Eu disse aqui no nosso último estudo, você leva você com você para onde você for. O corpo fica, mas nós levamos o nosso cabedal de conhecimentos. Todo o nosso arquivo, nossa bagagem vai com a gente. Por quê? Porque a vida continua, meus irmãos e irmãs. Diz o amigo espiritual, o espírito de verdade: Espíritas, amai-vos, eis o primeiro mandamento. Instruí-vos, eis o segundo. Todas as verdades, irmãos e irmãs, encontram-se no cristianismo. Os erros que nele se enraizaram são de origem humana. E, para finalizar, nada está perdido no reino de nosso Pai. E vossos suores, vossas misérias, formam o tesouro de que deve vos tornar ricos nas esferas superiores, onde a luz substitui a treva e onde o mais desnudo de todos poderá vir a ser, talvez, o mais resplandecente. Em verdade vos digo, aqueles que carregam seus fardos e que assistem seus irmãos são meus bem-amados. Instruí-vos na doutrina que dissipa o erro da revolta e que vos ensina o objetivo sublime das provas humanas na terra. Por fim, irmãs e irmãos, para levarmos para o travesseiro, meditarmos e utilizarmos no nosso dia a dia. Vale a pena usar mais o nosso cérebro novo? Onde estão aqueles recursos ensinados por Jesus? Agir como humanos e colocar em prática a lei de amor. Pense nisso. Só assim vamos produzir mais encefalinas e endorfinas e tornar o fardo mais leve e a vida muito mais saborosa. Jesus nos abençoe a todos. Pense nisso. Agora nós vamos para as perguntas, se houver, e depois nós vamos para a prece. Nós vamos fazer juntos. Lembra que a prece é aquele momento onde nós vamos nos reabastecer a nossa alma, o nosso espírito. É interessante esse capítulo, né, Agris? Porque o Consolador foi prometido por Jesus há quase 2000 anos. E está aí, nos confortando nos tempos atuais, fazendo lembrar aquilo que Jesus disse, esclarecendo coisas novas. Nós somos abençoados com isso, né? Eu confesso que assino embaixo tudo o que você disse, porque é um capítulo, eu fico realmente emocionado, conectado, eu fico imaginando quanta sabedoria tinha aquele homem e não podia colocar tudo. Então ele usava um recurso da metáfora, da comparação, da parábola, para que no tempo certo, veja o que estes pesquisadores, são dois, descobriram sobre a teoria do gate control, lá do portão de controle da dor. Para explicar, Jesus sabia o que ele estava falando. Ó, dependendo do que você pensa, você pode ver vida boa ou não. Eu acho que mesmo a maioria de nós espíritas não sabe valorizar a bênção da oportunidade. Talvez como os judeus não souberam reconhecer em Jesus o próprio Messias. Estamos em aprendizado, certamente diria o mestre.
O interesse é nosso. É. Nós temos tantos gurus da atualidade, influencers, né? Isto. Esquecemos que o maior influenciador de todos os tempos foi Jesus, que dividiu a história em dois tempos. Sim. E o que me deixa fascinado é que na proposta dele é para alimentar a essência do ser. Se alimentando o espírito ou a alma, como querem alguns, tudo mais fica bacana. Agora, depende da qualidade do insumo, porque se eu usar só aquelas emoções primitivas, eu sofro. Ele veio para dizer o seguinte: ó, você pode usar as outras emoções, sobretudo o amor, o perdão, e juntando tudo isso na prática do bem, que é a caridade. E ainda é muito difícil de compreender para muita gente. Eu conheço muitas pessoas que preferem dar desculpas do que encontrar um tempinho para a prática da caridade.